Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos então continuar os estudos diários da nossa lição. Eu sou a Raquel Lage e essa semana estarei com vocês para estudarmos diariamente as nossas lições. Hoje nós vamos começar uma lição nova. Vamos começar o segundo trimestre com essa lição que tem o tema Lições do livro de Atos. Nós falamos bastante no trimestre passado sobre Davi. E nós vamos continuar os estudos falando agora sobre quais são as lições que nós vamos aprender no livro de Atos. E este segundo trimestre é a parte 1. Isso significa que no próximo trimestre nós vamos continuar aprendendo as lições do livro de Atos na parte 2. Aqui no início, não vou ler aqui para começar prefácio, né? Todos podem ler aí. Nós vamos diretamente para a lição de hoje, né? Que está na página 5. É a lição do sábado 3 de abril, lição de número 1, que tem o título Uma Mensagem para as Multidões. O texto áureo aqui, eu achei muito legal aqui nessa lição, que vem descrito o texto para memorizar, que a gente já pode até começar a fazer um exercício de memorizar esse texto, né, durante a semana. Diz assim: E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Está no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 7. E o pensamento inspirado, que está lá no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 28, diz assim: O coração que se encontra em harmonia com Deus partilha da paz do céu e difundirá ao redor de si uma bendita influência. O espírito de paz repousará qual orvalho sobre os corações desgostosos e turbados pelos conflitos terrenos. Aqui nesse texto a gente já encontra, ele é um pensamento que baseia, né, toda a nossa lição, um pensamento central. A gente já tira uma ideia do que a gente vai estudar durante essa semana, que fala que aquele coração que se encontra em harmonia com Deus, aquela pessoa que tem intimidade com Deus, que está buscando a Deus diariamente, ela partilha, ou seja, ela recebe, ela transmite a paz do céu. E isso vai acabar influenciando o seu círculo, né? As pessoas que estão ao seu redor, as suas atitudes e tudo que ela faz. Isso é muito legal. E esse espírito de paz, ele repousa como um orvalho. Você opta por não receber o orvalho se você sair, por exemplo, de madrugada ou à noite e está caindo orvalho. Você opta assim: não, eu não quero que caia orvalho sobre a minha cabeça. Você não opta por isso, né? O orvalho cai independente da nossa decisão de querer ou não. Então, quando nós estamos em harmonia com Deus, essa paz do céu, ela repousa sobre a gente como um orvalho, ou seja, ela cai, independente da gente pedir ou não pedir na nossa vida, e isso acaba influenciando os corações desgostosos, turbados pelos conflitos terrenos. Então, quando nós buscamos ter intimidade com Deus, o resultado é incrível. Vamos então ao primeiro tópico de domingo, que tem o tema Chamado para ser uma bênção. E a pergunta A diz assim: qual tem sido sempre o plano de Deus para os poucos que o aceitam? Infelizmente, né? Poucos o aceitam, mas Deus tem um plano especial para essas pessoas. E o texto, que é o texto principal da nossa lição, lá fala que e estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem. Ou seja, ele simplesmente cai, nem aguarda os filhos do homem. Então Deus, o plano de Deus para as poucas pessoas que o aceitam é que essas pessoas sejam
estejam sempre em lugares onde ela possa ser luz, que essas pessoas estejam sempre no meio das trevas para ser a luz, no meio onde há conflitos para levar a paz. Elas são chamadas para levar o amor de Deus. Então, essas poucas pessoas que aceitam Jesus, elas têm uma grande missão, que é ser esse orvalho, que é levar, porque ela é isso, ela recebe isso de Deus. E o que ela mais fará é influenciar, emanar toda essa paz, todo esse amor, toda essa luz, né? E aqui a nota fala que Deus havia chamado, escolhido o povo de Israel para preservar entre os homens o conhecimento de sua lei. O povo de Israel, Deus escolheu para isso. Infelizmente, rejeitaram, mas Deus está te escolhendo hoje para você levar esse conhecimento que você tem de Deus para outras pessoas, conhecimento, as profecias que apontam o Salvador. Ele desejava que o povo de Israel fizesse isso, né? E na página 6, continua dizendo que o objetivo disso era que eles fossem uma fonte de salvação para o mundo. Então, esse é o plano de Deus para mim e para você, ser uma fonte de salvação para as pessoas. E isso aconteceu na vida de Abraão, como a gente vê aqui, a exemplo na lição, na vida de José, quando ele esteve no Egito, na vida de Daniel lá e nas cortes reais em Babilônia. Então, isso aconteceu com algumas pessoas, né, os poucos que o aceitaram no passado, e pode acontecer comigo e com você. Vamos para a segunda pergunta. Como Cristo descreveu a maneira como a nação hebraica fracassou em cumprir o plano divino? E que advertência nós devemos tirar disso? Bom, Jesus, ele conta, tem uma palavra, né, uma parábola, para descrever como que a nação hebraica fracassou em cumprir o plano divino. Então, Jesus contou uma parábola e ele disse que uma vez um homem, ele arrendou o seu terreno, né, as suas terras, para plantarem vinha, né, para alguns trabalhadores. E ele viajou, ficou um tempo fora, e aí ele mandou trabalhadores para visitar a vinha e falou assim, olha, o meu senhor, ele pediu que enviasse frutos, né, para ele, da vinha, né, como pagamento. E os trabalhadores não gostaram disso, espancaram, bateram muito nesse servo, e quando ele chegou de volta, ele disse, eles não me deram nada e ainda me bateram. E o senhor da terra mandou outros e fizeram a mesma coisa, e outro, e a mesma coisa. Aí ele falou, será que eu vou ter que mandar o meu próprio filho? Se eu mandar o meu próprio filho, né, assim, eles vão me respeitar. Muito pelo contrário. Quando eles viram o filho, eles pensaram, então esse é o herdeiro. Esse a gente nem vai espancar, a gente vai matar mesmo. Então, fizeram exatamente isso. E aí, Jesus disse, que lhes fará, pois, então, o Senhor da vinha? Irás e destruirás esses lavradores? E dará a outros a vinha? Então, ouvindo isso, disseram, não seja assim. Mas ele, Jesus, olhando para eles, fariseus e sacerdotes, disse, que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, será feito pó. Por que Jesus contou essa história? Ele contou essa história porque os fariseus e os sacerdotes, eles eram autoridades, né, na terra. E eles diziam que Jesus, ele não tinha nenhuma autoridade assim escrita por lei, que ele podia curar, que ele podia fazer milagre e tal. E por isso eles tinham muita inveja, né, dessa autoridade que Jesus exerceu sobre as pessoas. E aí Jesus conta essa história dizendo que ele estava ali, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, que
a verdade da salvação, que o Cristo que eles rejeitaram era exatamente a pessoa a qual seria a referência. Jesus, ele não apenas recebeu a autoridade para desempenhar o seu ministério, ele é, na verdade, o fundamento sobre a qual toda autoridade e domínio do reino de Deus se firma e se desenvolve. Amém por isso. E a segunda parte da pergunta diz: e que advertência devemos tirar disso? E a notinha responde: nós precisamos estar atentos a fim de evitar o mesmo destino do antigo Israel. A história de sua obediência e queda foi registrada para nossa instrução, a fim de que não sigamos o exemplo deles. Então, a advertência para cada um de nós hoje é que eu e que você atenda e não rejeite. Esse foi o nosso estudo de hoje. A gente se vê amanhã para continuarmos esse assunto no segundo tópico. Até lá!